Muito bem, pessoal. Temos visto até agora vários circuitos constituídos puramente por portas lógicas. Circuitos que podem ser bastante simples até circuitos extremamente complexos, mas que são implementados apenas por portas lógicas. Esses circuitos são classificados como circuitos combinacionais. Fazem parte, então, da lógica combinacional. A partir de agora, vamos estudar novos tipos de circuitos digitais, os circuitos sequenciais ou a lógica sequencial. Esses circuitos são implementados, ou seja, são constituídos por flip-flops. E é isso que vamos ver nesse momento, né? O que é um flip-flop, quais os tipos, como funcionam e para que servem. Bem, o flip-flop nada mais é do que um biestável. Já estudamos isso na eletrônica analógica, lembram-se, né? Até usamos esse termo flip-flop. Agora não vamos mais ter de implementar um flip-flop com componentes discretos. Ele já está pronto para uso, acondicionado em circuitos integrados e, como veremos, existem vários tipos de flip-flops. Mas como pode existir vários tipos de flip-flops se ele é um biestável? E pelo que sabemos, um biestável possui dois estados estáveis na saída e pronto. Pois é isso que veremos. O que muda agora é a forma como podemos acionar a sua saída, que possui os estados estáveis, né? Através de combinações de acionamento de suas entradas. Tenho frisado bastante desde o início desse módulo de eletrônica digital que tudo é feito com portas lógicas. Portanto, os flip-flops também são feitos com portas lógicas, mas não teremos que implementar um flip-flop com essas portas lógicas. Ele já está implementado e disponibilizado em circuitos integrados e pronto para ser usado. Ah, mas eu gosto de montar. Posso? Pode, claro. Mas saiba que vai perder tempo, vai ficar grande e complexo o seu circuito e bem mais caro. Vai precisar usar vários circuitos integrados para montar um flip-flop, sendo que já existe pronto num único circuito integrado. Como já sabemos, o flip-flop apresenta duas saídas complementares, que a gente identifica, como a gente pode ver aí no desenho, né, por Q e Q barrado. Ou seja, quando uma está em nível lógico 0, a outra está em nível 1. Esses níveis lógicos das saídas dependem dos sinais aplicados às entradas. Dessa forma, pode-se aplicar um determinado nível lógico em uma das entradas, forçando as saídas a assumirem as condições desejadas. As saídas continuarão nesse estado, mesmo que cesse o nível lógico nas entradas. Quanto às entradas, podemos ter quantidades diferentes, dependendo do tipo de flip-flop em questão. Daí o fato de, no desenho, algumas dessas entradas estarem desenhadas com linhas tracejadas. Dessa forma, o flip-flop é uma memória que pode ser utilizada para armazenar um bit, ou seja, um dígito binário de informação. Os flip-flops podem ser associados no circuito sequencialmente, de modo que as entradas de um dependam da saída do anterior. Daí o nome de lógica sequencial. A informação armazenada em um conjunto de flip-flops pode representar o estado de um sequenciador, o valor de um contador, um caractere ASCII2 em uma memória de um computador ou qualquer outra parte de uma informação binária. Existem vários tipos de flip-flops, classificados de acordo com a aplicação a que se destinam. Veremos que esses vários tipos de flip-flops são variações de dois tipos básicos de flip-flops, o flip-flop RS e o flip-flop JK. Vamos estudar aqui todos eles, tá bom? Começando pelo flip-flop RS. O nome desse flip-flop deriva do nome das suas entradas, como a gente vê aqui na figura, né? S de 7 e R de reset.
Temos aqui também na figura o nome das suas saídas, né? A saída normal, que é a saída Q, e a saída complementar, que é a saída Q barrado. Em condições normais, essas saídas são sempre complementares, ou seja, invertidas, como em todos os tipos de flip-flops. Às vezes, a saída complementar também é representada por um círculo. Ao invés desse chanfradinho aqui, desenhado nessa saída complementar, nós temos um círculozinho aqui, uma bolinha, tá bom? Esse flip-flop RS é considerado um flip-flop básico, porque dele se derivam os outros tipos. Ele pode ser construído a partir de portas NAND, como vemos aqui na figura, né? Temos aqui então uma figurinha do circuito de um flip-flop RS. Nesse circuito é possível observar como ocorre a realimentação característica, né? Desde a saída de uma das portas NAND até a entrada de uma outra porta NAND. Está bem nítido isso aqui, né? Olha, essa saída está vindo na entrada dessa porta NAND, assim como a saída dessa porta NAND está indo numa das entradas dessa outra porta NAND. Essas portas NAND formam, portanto, uma célula de memória com auxílio dos sinais de entrada, né? Ao S e R. Aqui na tabela verdade, vamos ver o funcionamento desse flip-flop RS. Nós temos duas entradas, né, pessoal? S e R. Com duas entradas, se cada entrada pode assumir dois valores, 0 ou 1, nós temos quatro possibilidades, né? Vamos listar aqui essas quatro possibilidades e informar, mostrar para vocês o que acontece na saída de acordo com essas combinações de entrada. Muito bem, na condição S valendo zero e R valendo zero, não se pode concluir o valor de Q, pois isso dependerá de uma condição anterior. Por isso que vem aqui, olha, QA, Q anterior, tá bom? Condição anterior de quem? Das entradas S e R. Não está nítido isso agora, né? Mas quando a gente for mostrar o funcionamento desse cara, a gente vai entender melhor o que significa essa condição anterior, né? Esse Q anterior. Muito bem, na condição S igual a zero e R igual a 1, a saída Q é levada para zero. Já quando nós temos 1 na entrada S e 0 na entrada R, a saída Q é levada para nível lógico 1. Pessoal, coloquei aqui na tabela só a saída Q. É claro que a saída Q barra será o inverso disso, né? Porque a saída Q barra é uma saída invertida, negada ou complementada, como queiram. Temos uma condição aqui, olha, 1 no S e 1 no R. Essa condição, pessoal, não é permitida. A gente vai ver, quando for fazer o ensaio disso aí, que quando a gente estiver nessa condição, 1 no S e 1 no R, nós vamos ter as duas saídas ligadas, né? Tanto a Q quanto a Q barrada. E não pode acontecer, né? Já que uma é o inverso da outra. Pessoal, vocês estão vendo que o circuito em si do flip-flop RS não impede essa condição de 1 no S e 1 no R. Então, se isso durante a utilização desse flip-flop não puder acontecer, nós temos que tomar precauções externas para evitar que o S e o R assumam o valor 1 ao mesmo tempo. Temos que montar aí uma lógica combinacional anterior ao circuito, né, do flip-flop RS, para evitar que essa condição aconteça. Esse flip-flop RS vai mudar o estado das saídas, né, no instante em que mudarem as variáveis de entrada. Essa característica torna-o assíncrono, ou seja, ele não é sincronizado.
ele não opera simultaneamente com um sinal de sincronismo ou de clock. Esse tipo de flip-flop também é chamado de latch, como a gente está mostrando aqui, como se escreve, latch, tá bom? Então, flip-flop, RS e latch é a mesma coisa. É claro que existem latches feitos de uma outra forma, tá bom? Mas o que diferencia um latch de um flip-flop é a maneira como ocorre a troca do estado da saída. No latch, a troca acontece de maneira assíncrona, ou seja, de acordo com a condição das entradas, enquanto que no flip-flop propriamente dito, a troca de estado ocorre mediante um pulso de sincronismo, ou seja, necessita de um pulso de disparo. Vamos dar uma olhadinha no simulador, o funcionamento desse flip-flop RS, como a gente acabou de explicar aqui para vocês. Vamos apenas comprovar esse funcionamento. E lá nós vamos ter condições de observar essa situação não permitida aí, quando a gente tem tanto na entrada S quanto na entrada R. Muito bem, aqui está o nosso flip-flop RS implementados a partir de portas lógicas. Para simplificar aqui o circuito, eu evitei de ficar usando chavinhas, resistores, LEDs, né? Eu estou usando esse recurso aqui do Proteus, onde a gente consegue aplicar aqui nível lógico 0 ou nível lógico 1 nessas entradas. Saibam que nível lógico 0 aplicado aqui nessa entrada, ele está aplicando 0 volt. E nível lógico 1 ele está aplicando VCC. A mesma coisa aqui na saída, né? A gente vai mostrar os estados lógicos dessas saídas, para evitar de ficar colocando LEDs e resistores. Muito bem, então vamos ao funcionamento desse camarada. Vamos ligar o simulador e ver se realmente acontece aquilo que a gente acabou de comentar. Muito bem, coloquei o simulador para executar o nosso programa, né? Simular o nosso circuito. Veja que nessa condição inicial ele entrou com a saída Q desligada e a saída Q barra ligada. Isso não vai ser sempre assim, tá, pessoal? Essa condição é arbitrária. Num flip-flop, quando você energiza ele, você nunca sabe como estarão as condições de saída. Quem vai estar ligado, quem vai estar desligado. Mais para frente a gente vai comentar um pouquinho melhor e se eu precisar que uma saída entre desligada ou ligada, nós vamos ter que atuar externamente ao circuito para garantir isso aí. O circuito em si não me garante nada. Toda vez que você energizar esse negócio, a saída pode entrar numa condição aí diferente uma da outra, tá bom? Muito bem, mas o que que a gente comentou agora há pouco? A gente comentou que quando eu tenho 0 no S e 0 no R, a nossa saída é uma condição anterior. Aqui não ficou claro ainda isso aí, vamos ver isso agora. Mas nós vimos também, agora lá na explicação, esse assunto, que se eu aplicar nível lógico 1 na entrada S e nível lógico 0 na entrada R, a nossa saída Q vai ligar. Como consequência, Q barrado vai desligar, né? Vamos ver se isso é verdade. Vamos lá, vou aplicar 1 no S e 0 no R. Olha só, a saída Q ligou e a saída Q barra desligou. Ele memoriza essa condição, tá, pessoal? Essa condição fica memorizada, tanto que se eu voltar aqui para 0, a condição permanece. Olha lá, 0 no S e 0 no R. A condição de saída se manteve. Isso é que é o que anterior, a condição anterior. Quando eu coloquei 1 no S, 0 no R, ligou a saída aqui. Quando eu volto para 0 e 0 nas entradas, essa condição se mantém. Muito bem. Vimos lá que se colocarmos 0 no S e 1 no R, a saída aqui tem que desligar. Vamos ver se isso acontece? Pronto, olha lá, desligou. 0 no S, 1 no R, desligou a saída aqui. Como consequência, ligou a saída Q barrada, porque ela é o inverso da outra, né?
Se eu voltar o R aqui para 0, eu tenho 0 no S, 0 no R, ele vai manter essa condição? Vai. Está lá. Isso é que é a condição anterior. Então é simplesinho, né? 1 no S, 0 no R, liga a saída aqui. Se eu deixar as duas em 0, a saída se mantém. 0 no S, 1 no R, desliga a saída aqui. Pronto, se eu voltar com 0 em S e 0 em R, a saída se mantém. Mas a gente comentou que tem uma condição que é proibida, né? Se eu colocar 1 no S e 1 no R, olha só o que acontece. Liga as duas saídas. Essa que é aquela condição não permitida. A gente tem que evitar de aplicar 1 na entrada S e na entrada R simultaneamente. Isso não pode acontecer. O circuito em si não me protege dessa situação. A proteção para que isso não aconteça tem que acontecer aqui, externamente. Certinho, pessoal? Não é simplesinho esse flip-flop, né? Acho que deu para a gente ver aqui direitinho tudo aquilo que havíamos comentado agora há pouco, né? Muito bem, pessoal. Vimos nesse flip-flop RS que acabamos de estudar, né? Que a gente classifica ele como assíncrono. E a mudança do estado das saídas acontece com a simples mudança do estado das entradas 7 e reset. Nesse que vamos ver agora, que é chamado então de flip-flop RS síncrono, ele apresenta uma entrada adicional que permite a sincronização com outros dispositivos mediante pulsos de um clock externo. Essa entrada que a gente está representando aqui, né, ela é chamada de clock. Clock, traduzido ao pé da letra, vocês sabem que é relógio, né? Então, essa entrada de clock aqui é uma entrada onde a gente vai aplicar pulsos para que aconteça a mudança do estado das saídas. No anterior eu não precisava disso, bastava mudar as entradas 7 e reset que a saída já mudava. Nesse aqui não. Além da condição das entradas 7 e reset, para que aconteça a mudança aqui na saída, eu sou obrigado a aplicar um pulso de clock, às vezes também chamado de pulso de sincronismo. O flip-flop RS síncrono também pode ser implementado com portas NAND. Vejam que as entradas S, R e clock também entram em portas NAND, né? Isso vai fazer com que a mudança aqui dessas saídas dependam da condição das entradas S e R, do estado atual aqui dessas saídas, né? Ou seja, dessas realimentações que nós temos aqui, e dos pulsos de clock que a gente vai precisar aplicar aqui nessa entrada de sincronismo. É importante saber que ele continua sendo um flip-flop RS. Portanto, ele faz exatamente o que o flip-flop RS assíncrono, o LET, né, que acabamos de estudar, faz. Como a gente pode observar aqui na sua tabela verdade. Só que ele vai fazer tudo aquilo que o outro fazia quando receber um pulso de clock. Basicamente é isso que diferencia um do outro, né? O assíncrono do síncrono. Nesse síncrono aqui, além da condição das entradas S e R, que continua sendo a mesma coisa, para que eu tenha essas condições aqui na saída, essa coisa só vai acontecer quando eu aplicar um pulso de clock, como a gente vai ver no funcionamento agora, lá no simulador. Então vamos aqui simular o nosso flip-flop RS síncrono. Então, da mesma forma, está aqui onde a gente vai aplicar os níveis lógicos nas entradas, né? Observem aqui a nossa entrada de clock desse flip-flop síncrono e vamos monitorar a condição dos estados aqui das saídas, Q e Q barra, né? Vamos colocar esse negócio para rodar. Muito bem, nessa condição aqui inicial, ele começou com a saída Q desligada e a Q barra ligada. Como no anterior, né, no assíncrono, essa condição é arbitrária. Isso significa que cada vez que você energizar o seu circuito, essa saída aqui estará numa determinada condição.
Não existe uma regrinha para isso aí. Mas vamos ver como que essa coisa funciona então. Flip-flop RS, a gente sabe que se a gente colocar 1 no S e 0 no R, a saída aqui tem que ligar. Nesse aqui, olha, não ligou, porque ele depende de um pulso de sincronismo aqui, de um pulso de clock. S está em 1, R está em 0, mas a saída aqui não foi para 1. Ela só vai para 1 se eu aplicar um pulso de clock. Então, vamos aplicar um pulso de clock aqui. Pronto, olha lá, a saída aqui foi para 1. E fica nesse estado, né? Ele memoriza essa condição. O S pode voltar para 0 e a saída aqui continua ligado. Se eu tiver 0 no S e 0 no R, posso aplicar quantos pulsos de clock eu quiser aqui, que não muda nada. Tá? Ele permanece na condição anterior, na condição que estava. Mas o flip-flop RS diz que se eu tiver 0 no S e 1 no R, a saída aqui tem que ir para 0. Mas, como ele é síncrono, não basta essa condição das entradas S e R. Eu preciso aplicar um pulso de clock para que isso aconteça, né? Então, agora, no instante que eu aplicar um pulso de clock, a saída aqui vai para 0. E foi. E memorizou essa condição. Tanto que a entrada R pode voltar para 0, que ele continua nessa condição. Com 0 no S e 0 no R, eu posso aplicar pulso de clock aqui quantos eu quiser, que não muda nada. Continua na condição atual, não muda. Muito bem, mas e aquela condição onde eu tenho 1 no S e 1 no R? Continua sendo proibida. Veja que eu vou aplicar pulso de clock aqui, ó, e as duas saídas, tanto a Q quanto a Q barra, ligarão. Olha lá. Quando eu apliquei um pulso de clock, ligou as duas saídas. Então, eu continuo tendo essa condição proibida. Não posso ter um no S e um no R ao mesmo tempo. Entendido? Então, pessoal, esse flip-flop RS síncrono continua sendo um flip-flop RS, né? A única coisa que mudou é que para que eu consiga mudar as saídas, eu sou obrigado a aplicar um pulso de clock. De novo, olha lá, 1 no S, 0 no R, pulso de clock, a saída aqui vai para 1. 0 e 0, ele mantém a condição. 0 no S, 1 no R, pulso de clock, ele desliga a saída. Se eu voltar 0 e 0, ele mantém a condição. Continuamos precisando tomar aquele cuidado para que não seja aplicado 1 no S e 1 no R simultaneamente, né? Para isso, precisamos nos precaver aqui externamente, né? Implementando uma lógica qualquer aqui que impossibilite essa condição. Porque o flip-flop, propriamente dito, não prevê essa proteção. Vamos ver agora os flip-flops JK. Esses flip-flops JK corrigem o problema da indeterminação das saídas que existe no flip-flop RS, quando o RS forem iguais a 1, né? Lembram que a gente tinha problemas lá. Temos aí na figura o seu símbolo, muito parecido com o RS síncrono, né? A entrada 7 foi substituída pela entrada J, representado então pela letra J. E a entrada reset foi substituída pela entrada K, e representada também pela letra K. A gente vai ver um pouquinho mais adiante nesse mesmo vídeo que existem algumas variações desse flip-flop JK com números diferentes de entradas, mas são apenas variações do JK propriamente dito, esse, né? Continua sendo um flip-flop JK e vai fazer o mesmo que um flip-flop JK deve fazer. O flip-flop JK também é implementado a partir das portas lógicas não E, como podemos ver aí na figura, né? No diagrama interno desse flip-flop. Seu funcionamento é o seguinte. Então vamos ver aí na tabela verdade. Temos então duas entradas, e se cada entrada só assume dois valores, né? 0 ou 1, temos 4 combinações possíveis, né?
Aqui estão as 4 combinações das entradas JK. E esse flip-flop exige pulso para que ele seja disparado, para que ele troque o estado das saídas, né? Então vamos ver. Quando J estiver em 0 e K estiver em 0, ao receber um pulso de clock, essa saída Q mantém a condição atual, né? A gente chama de Q anterior, né? A condição anterior. Muito bem. Quando a entrada J estiver em 0 e a entrada K estiver em 1, e ele receber um pulso de clock, ele manda essa saída aqui para 0. Quando J estiver em 1 e K estiver em 0, e ele receber um pulso de clock, essa saída aqui vai para 1. O que ele mudou, né, pessoal, é agora, nessa saída onde J vale 1 e K vale 1. Quando ele receber um pulso de clock, ele inverte o estado da saída Q. Por isso que a gente colocou aí o Q anterior barrado, né? Então, se a saída Q estiver em 0, com as entradas J e K em 1, e eu aplicar um pulso de clock, ele inverte, manda essa saída para 1. Se essa saída estiver em 1, com as entradas J e K em 1, e eu der um pulso de clock, ele vai para 0. Então, se eu manter J e K sempre com nível lógico 1 e ficar aplicando pulsos de clock, ele fica constantemente mudando o estado da saída. A cada pulso de clock, ele inverte a saída. Então, se a saída está em 0, eu dou um pulso de clock, ela vai para 1. E se a saída estiver em 1 e eu der um pulso de clock, ele vai para 0. A esse funcionamento dá-se o nome de toggle. E é muito utilizado esse flip-flop nessa condição, com esse tipo de funcionamento. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha nesse camarada funcionando lá no simulador, tá bom? Vamos lá. Então tá aqui o nosso flip-flop JK, prontinho para a gente verificar o seu funcionamento aqui no simulador, né? Então vou colocar ele para funcionar. Pronto. Veja que esse aqui, ele já entrou com a saída Q em 0, a saída Q barrado em 1. Aqui no simulador ele faz isso, tá, pessoal? Mas na prática, essa condição aí é indefinida. Ora vai entrar o Q desligado, ora vai entrar o Q ligado. Então, como lá no flip-flop RS, tá? Não tem nada que garanta que ele vai entrar sempre nessa condição. Mas vamos ver o que a gente falou desse flip-flop JK. A gente disse que 0 no J, 0 no K, ele mantém a condição, né? Fica a condição que estava e pronto, não muda nada. Se eu colocar 1 no J e 0 no K, estou dando um pulso de clock e a saída aqui vai para 1. Pronto, foi, né? E foi, fica, né? Posso voltar J aqui para 0, ele mantém essa condição, né? Ele fica na condição que está. Então, 0 e 0, ele mantém a condição anterior. A gente viu lá também, na tabela verdade, segundo a nossa explicação, que se colocarmos 0 no J e 1 no K, e aplicarmos um pulso de clock, que essa saída aqui vai para 0. Pronto, e foi, né? E essa condição também se mantém, né? Olha, quando volta para 0 e 0, ele mantém a condição que está e não muda. Então é simples, né? 0 e 0 ele mantém a condição, não altera. 1 no J, 0 no K, Q vai para 1. E o inverso, 0 no J e 1 no K, Q vai para 0. Claro que sempre mediante um pulso de clock. Mas a gente disse que esse flip-flop corrige aquele problema que eu tinha no RS, né? Que eu não podia ter um no R e um no S ao mesmo tempo. Nesse aqui eu posso ter um no J e um no K. Veja que pelo simples fato de eu colocar um no J e um no K, não acontece nada, né? Porque ele é síncrono, ele depende de um pulso de clock. Mas se eu der um pulso de clock agora, olha, eu tenho um no J e um no K e a saída Q está desligada. Vou dar um pulso de clock. Olha lá, ligou a saída Q. Mantenho um no J e um no K. Se eu der um outro pulso de clock, desliga a saída Q.
Tá vendo? A cada pulso de clock que eu dou, ele muda o estado da saída. Se está em 1, vai para 0. Se está em 0, vai para 1. Claro que eu estou me referindo à saída normal, a saída Q, né? A saída Q barra é uma consequência. Então, a cada pulso que eu dou, ele muda o estado da saída Q. Não temos mais aquele problema dessa condição proibida, essa condição não permitida, né? E a esse funcionamento, né, pessoal, que a cada pulso de clock que eu dou, ele muda o estado da saída, é que recebe o nome, então, de toggle. Pessoal, presta atenção numa coisa aqui, nesse flip-flop que eu estou demonstrando para vocês. Quando que acontece a mudança de estado aqui no clock? Olha, quando eu ligo, quando vai de 0 para 1, já mudou a saída, certo? Quando volta de 1 para 0, não acontece mais nada, né? Olha lá, a saída está em 1, o clock aqui está em 0, vou levar para 1. Pronto, mudou a saída. A hora que volta para 0, não acontece nada. Então, a gente diz que esse flip-flop aqui, ele é sensível à borda de subida, aqui na entrada de clock, né? E é sobre isso que a gente vai comentar agora, tá? Depois a gente volta aqui novamente. Muito bem, para complementar melhor isso que eu acabei de falar e mostrar lá para vocês quanto a essa entrada de sincronismo, né? A entrada de clock desses flip-flops sincronizados, nós temos dois tipos de flip-flops síncronos e podemos classificá-los quanto ao tipo de disparo em disparo por nível e disparo por borda. É bastante sutil a diferença, assim, em termos de visualização do funcionamento, né? Mas os flip-flops disparados por nível, e aqui a gente tem a representação nas figurinhas, é isso, né? A entrada de clock, e esse disparo pode acontecer quando isso aqui for nível lógico 1 ou quando ele for nível lógico 0. Nós temos uma bolinha aqui que representa o inversor, né? Esses flip-flops síncronos disparados por nível possuem elementos que transferem um dado de entrada para a saída quando essa sua entrada de clock for levado a um determinado nível lógico. Então, podemos ter o disparo dele pelo nível lógico 1 ou o disparo dele pelo nível lógico 0. Continua sendo um flip-flop JK e faz exatamente como um flip-flop JK tem que fazer. A única diferença é quando que isso é feito, né? Quando eu tenho nível lógico 1 no clock ou quando eu tenho nível lógico 0 no clock. No flip-flop disparado por borda, veja que é bastante parecido, né? O símbolo é o mesmo, só que eu tenho aqui uma espécie de um triângulozinho, né? Na entrada de clock. Sempre que você vê um triângulozinho assim, numa entrada de disparo qualquer, pessoal, saiba que é um disparo por borda. Muito bem. Esses flip-flops síncronos disparados por borda são elementos que transferem os dados das entradas para a saída no momento da transição do pulso de clock. Na transição do nível lógico 0 para 1 ou na transição do nível 1 para o nível 0. A diferença do por nível ou por borda é isso, né? Por nível eu preciso ter aquele nível lógico ativo e por borda acontece na hora da mudança de estado, de 1 para 0 ou de 0 para 1. Quando esse disparo ocorrer então na transição do pulso de clock de 0 para 1, a gente diz que é um disparo por borda positiva. E quando o disparo ocorrer na transição de 1 para 0, a gente diz que esse disparo ocorre na borda negativa. O flip-flop disparado por nível, né, tem o inconveniente de não apresentar a condição desejada na saída se durante o estado ativo do sinal de clock houver uma alteração dos sinais das entradas J e K. Por causa disso que foi desenvolvido então o disparo por borda, que transfere imediatamente os sinais das entradas J e K para a saída no instante da transição do sinal de clock.
O disparo pode ser por borda positiva, também conhecido por transição de subida, quando é de 0 para 1, né? Ou por borda negativa, que também é chamada de transição de descida, quando esse disparo ocorre, então, na mudança de 1 para 0. O funcionamento dos flip-flops disparados por borda é idêntico aos dos flip-flops disparados por nível. Afinal, continuam sendo os mesmos flip-flops, né, pessoal? O que está mudando é o instante de transferência do sinal de entrada para a saída. Então, é isso que a gente tinha mostrado aqui para vocês, né? Olha o símbolozinho. Esse aqui é um flip-flop JK, com disparo por borda e na borda de subida, ou seja, na transição de subida desse pulso. A gente até já viu isso aí, né? Vamos dar uma olhadinha de novo? Olha só, a hora que ele muda de 0 para 1, ele já faz o que tem que fazer. Quando é de 1 para 0, não acontece nada, né? Foi na transição de subida do pulso. De 0 para 1, ele já muda a saída. De 1 para 0, não acontece nada. Se ele tivesse aquela bolinha aqui, aquela bolinha é um inversor, né, pessoal? Você quer ver? Vamos fabricar um aqui com mudança de estado na transição de descida, só para ficar claro esse negócio aí. Eu não tenho ele pronto aqui no Proteus, mas a gente fabrica, não tem importância. E aí, veja que eu coloquei um inversor aqui. Então agora, vamos ver o que acontece. Vamos ligar esse negócio aqui. Pronto, em funcionamento. Vamos já deixar ele no funcionamento no modo toggle, né? Olha só, sem esse inversor aqui, quando era na transição de subida, quando ia de 0 para 1 já mudava a saída. Vamos ver esse aqui, ó. Foi de 0 para 1. Não aconteceu nada. A hora que eu soltar, que for de 1 para 0, muda a saída. Então esse está disparando na transição de descida do pulso, ou na borda de descida do pulso. Olha lá, foi de 0 para 1, não acontece nada. De 1 para 0, muda a saída. De 0 para 1, não acontece nada. Posso ficar aqui segurando esse negócio 3 semanas, tá? Não acontece nada. Na hora que soltar, na hora que acontecer uma transição negativa, é que ele faz a mudança de estado. Tudo bem, pessoal? Entendido? Então, esse negócio aí de disparo por borda, na transição de subida, na transição de descida, existem os dois tipos à venda por aí no mercado, tá bom? Vamos ver a partir de agora alguns outros tipos de flip-flops, mas todos eles são derivados do flip-flop JK. Então, se você entendeu o flip-flop JK, não vai ter dificuldade nenhuma com esses tipos que nós vamos comentar aqui agora. Começando por esse flip-flop do tipo T. O flip-flop do tipo T foi desenvolvido para aplicações em que a saída deve ser complementada ou invertida a cada pulso de clock aplicado em sua entrada. Esse tipo de operação é muito utilizado em circuitos lógicos sequenciais. Esse flip-flop tipo T é basicamente um JK com as entradas J e K interconectadas, como a gente pode ver aqui, né? A entrada J interligada com a entrada K. De maneira que, se a entrada J estiver com o nível lógico 0, a entrada K também estará. E se a entrada J estiver em nível 1, a entrada K também estará em nível 1. Aqui a gente está mostrando, então, como é implementado um JK do tipo T a partir de um flip-flop JK comum. E aqui nós temos o seu símbolo. Então veja que ele só tem uma entrada, chamada de entrada T. E na verdade são essas duas entradas J e K interligadas. Observem que eu estou usando aqui no exemplo flip-flops com o clock sensível à borda e borda de descida, né? Tanto aqui quanto aqui. Aqui a gente mostra a tabelinha verdade, né? Pessoal, eu mudei aqui a forma de representar o clock, porque é como
normalmente aparece por aí nos manuais do fabricante. Como ele é sensível à borda, é uma flechinha. Quando a borda for de descida, essa flechinha está apontando para baixo. Quando a borda for de subida, essa setinha estará apontando para cima. O que esse flip-flop faz? Se a entrada T estiver em zero e ele receber um pulso de clock, ele não faz nada, mantém a condição que estava e pronto, fica nisso. Se a entrada T estiver em 1, quando ele receber um pulso de clock, ele inverte a saída. É o funcionamento normal do toggle, né? Nunca se esqueça que o T em 0 significa que J e K estão em 0. E o T em 1 significa que o J e o K estão em 1. Vamos dar uma olhadinha nesse flip-flop do tipo T funcionando lá no simulador. Muito bem, aqui está ele. Veja que apesar de eu ter explicado lá um flip-flop tipo T com disparo na borda de descida, aqui eu estou utilizando um com disparo na borda de subida. Continua sendo um flip-flop do tipo T, o que muda é o instante em que acontece o disparo, né? Vamos colocar ele para funcionar. Muito bem. Tenho 0 no T, então significa que eu tenho 0 no J e 0 no K. Se eu aplicar um pulso de clock, não deve acontecer nada, né? Olha, estou aplicando vários pulsos de clock. Não acontece nada, né? Porque J e K estão em 0. Então, ele mantém o estado anterior, a condição anterior. Agora, se eu colocar a entrada T em 1, olha, coloquei 1 no J e 1 no K, né? Agora, cada pulso de clock que eu der, ele vai mudar a saída, né? Primeiro pulso de clock, olha, a saída aqui vai ligar. Ligou. Dá mais um pulso de clock. Vai desligar. E desligou. E assim fica, né? É isso que é o tubo. A cada pulso de clock, ele muda a saída. A gente vai estudar na sequência, nos próximos vídeos, né? Muitos circuitos sequenciais em que os flip-flops serão flip-flops do tipo T, ou funcionando como um flip-flop do tipo T. Então não tem segredo, né, pessoal? Simples, né? Mais um tipo de flip-flop aqui. Agora o flip-flop do tipo D. Esse flip-flop do tipo D, que esse D do inglês, pessoal, é data. Significa dados, tudo bem? É empregado quando se necessita sincronizar a transferência de dados de um estágio para outro. Esse flip-flop transfere o dado de entrada para a saída quando ocorre a presença de um sinal de controle, um pulso de clock, né? O flip-flop do tipo D possui uma única entrada, denominada data, então. E ele pode ser implementado a partir de um flip-flop JK, onde as entradas J e K são complementadas entre si. É isso que a gente está mostrando aqui, né? Olha, aquilo que eu aplicar no J, eu vou complementar, vou inverter para aplicar no K. Então, além de um flip-flop JK normal, comum, nós temos também um inversor, de modos que, quando eu tiver 0 no J, eu vou ter 1 no K. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando eu tiver 1 no J, eu vou ter 0 no K. Então é assim que é implementado um flip-flop do tipo D. Aqui nós temos o seu símbolo, né? A entrada D e a entrada dos pulsos de clock. A sua tabela verdade aqui. Então, quando eu tiver 0 no D e ele receber um pulso de clock, a saída aqui vai para 0. Ele transfere o que eu tenho na entrada. O que eu tenho na entrada? 0. Se eu der um pulso de clock, ele vai jogar esse 0 para a saída. E quando eu tiver 1 nessa entrada D, e ele receber um pulso de clock, esse 1 que eu tenho na entrada será transferido para a saída. Então, o que eu tiver aqui na entrada D, quando eu der um pulso de clock, vai vir aqui para a saída. Esse flip-flop do tipo D,
é mais comum a gente encontrar ele já pronto, num circuito integrado, se comparado com o anterior, né, o tipo T. Porque veja bem, para eu implementar um flip-flop do tipo D, eu vou precisar de dois seis, né? Um que contenha flip-flop JK e um que contenha inversor. Então ele já vem pronto. Você encontra circuitos integrados com o flip-flop do tipo D e pronto. Diferentemente do flip-flop do tipo T, né? O flip-flop do tipo T eu não tenho que fazer nada, não tenho que acrescentar circuito integrado nenhum, né? Olha, basta eu interligar o J e o K. Então eu pego um flip-flop JK normal, ligo juntos lá a entrada J e a entrada K e pronto, está feito um flip-flop do tipo T. Então é mais comum. Existe por aí no mercado em maior abundância circuitos integrados prontos já do flip-flop do tipo D do que os flip-flops do tipo T. Vocês observaram que aqui eu estou colocando a setinha apontando para cima, né? Então significa que esses flip-flops possuem disparos na borda de subida. Tudo bem? Então estou mudando de um para outro só para a gente ir se acostumando. Então é simplesinho o funcionamento dele, né, pessoal? Ele só transfere para a saída aquilo que eu tiver na entrada. Se eu tiver 0 aqui e der um pulso de clock, eu vou ter 0 na saída. Se eu tiver 1 aqui na entrada D e der um pulso de clock, esse 1 vai lá para a saída. Vamos dar uma olhada nele funcionando lá no simulador. Aqui está ele implementado a partir de um JK comum, normal, e um inversor. E vamos ver se acontece aquilo que a gente disse que tem que acontecer. Muito bem, executando o programa, olha só, nós estamos com 0 na entrada D. Se eu aplicar pulso de clock, ele vai transferir esse 0 lá para a saída aqui. Como já está em 0, continua, né? Olha lá, estou aplicando pulso de clock, não acontece nada. Agora, se eu colocar 1 na entrada D, quando eu aplicar um pulso de clock, essa saída aqui tem que ir para 1. Tem. E foi. Eu posso aplicar mais quantos pulsos de clock eu quiser, que não acontece nada. Já fez o que tinha que ser feito, né? Então é isso, simples, né? Olha, 0 na entrada D. Se eu der um pulso de clock, ele transfere esse 0 para a saída. 1 na entrada D. Se eu der um pulso de clock, ele transfere esse 1 para a saída. É isso que esse camarada faz. Mas como eu disse para vocês, esse flip-flop do tipo D já existe pronto na forma de circuito integrado. Eu vou mostrar ele aqui para vocês também no simulador. Muito bem, aqui está ele. Vamos colocar para executar. Pronto. Olha só. Se eu colocar 1 na entrada D e der um pulso de clock, esse 1 tem que ir lá para a saída? Tem. Uma vez feito o serviço, não acontece mais nada se eu continuar aplicando pulsos de clock, né? Se eu colocar 0 na entrada e aplicar um pulso de clock, esse 0 que eu tenho na entrada D vai lá para a saída aqui. Pronto. Tá? É isso que ele faz, o flip-flop do tipo D. Por isso que ele se chama dados. Ele transfere o dado que eu tenho na entrada para a saída. 1 na entrada, dou um pulso de clock, ele manda 1 para a saída. 0 na entrada, eu dou um pulso de clock, ele transfere esse 0 para a saída. E é só isso que o flip-flop do tipo D faz. Vamos ver agora aqui um outro flip-flop JK, só que agora esse JK ele possui mais duas entradas, uma entrada chamada preset e uma outra entrada chamada clear. Pessoal, preset é a mesma coisa do que set, tá bom? E clear é a mesma coisa do que reset. Tanto que eu fiz de propósito aqui, né? A entrada preset, na identificação interna lá, eu coloquei o S de set. Assim como na entrada clear, lá internamente, eu coloquei R, reset. É bastante comum. Alguns trazem escrito aqui dentro preset, e aqui embaixo clear, outro trazem escrito set e reset. Então, que fique claro que preset e set é a mesma coisa e clear e reset também é a mesma coisa. Estamos vendo na tela aqui, então, o seu símbolo e a sua tabela verdade.
Nesse exemplo que eu estou dando, né, pessoal, o nosso JK com preset clear aqui tem o clock ativo na borda de descida. Então, ele é ativado por borda e na borda de descida. Olha a nossa bolinha aqui. Assim como as entradas de preset e clear também são ativos em nível lógico 0, tá bom? Olha a bolinha aqui nas entradas. Eu coloquei esse exemplo aqui porque é o que a gente vai usar bastante no laboratório. Todas as montagens que nós vamos fazer lá com os flip-flops JK, que utilizam o preset e o clear, serão feitos com esse flip-flop, com esse tipo de flip-flop. Essas entradas de preset e clear, elas são necessárias porque a gente sabe que antes de receber dados e sinal de sincronismo nas entradas, o flip-flop apresenta nas suas saídas um estado arbitrário. Ora, a saída Q vai estar em 0, ora a saída Q vai estar em 1. Isso no momento em que o circuito é energizado, né? No momento em que eu coloco ele para trabalhar. E muitas vezes é preciso garantir um posicionamento inicial dessa sua saída, né? Então eu necessito de que antes da coisa, antes do circuito entrar em funcionamento, que a saída Q ou as saídas Q, eu posso ter vários flip-flops ligados em cascata, né? Formando um circuito sequencial, eu posso precisar com que todas essas saídas Q estejam em 0. Aí eu sou obrigado a zerar através da entrada clear com reset. Ou eu posso querer iniciar o meu circuito num valor qualquer. Aí, através da entrada de preset, eu posiciono essas saídas da forma que eu quiser. O que é importante a gente notar, e eu mostro isso aqui na tabela verdade, é que essas entradas de preset e clear, elas possuem prioridade sobre as demais entradas. Elas possuem prioridade sobre as entradas J, clock e K, mas não possuem prioridades entre si. Se a gente pensar direitinho, dentro de um flip-flop JK, nós temos um flip-flop RS. E a gente sabe que no flip-flop RS não pode ser ativado ao mesmo tempo as entradas de set e reset, né? É o que a gente mostra aqui. Então, como elas são ativos em 0, eu nunca vou poder ter 0 no S e 0 no R. Eu não vou poder mandar setar e resetar ao mesmo tempo. Então, não interessa como esteja as entradas J, K, eu nunca vou poder mandar setar e resetar ao mesmo tempo. Então, isso é uma condição não permitida. Assim como não importa, o X aqui a gente já conhece muito bem, né? Sabe que é uma condição irrelevante, né? Não interessa como estejam as entradas J e K. Se eu tiver 0 no S e 1 no R, a minha saída aqui vai para 1. Eu estou setando o meu flip-flop. Se eu tiver 1 no S e 0 no R, também não importa como estejam as entradas J e K. Eu vou estar resetando o meu flip-flop. Eu vou estar mandando a minha saída aqui para 0. Se eu tiver 1 e 1 nas entradas de set e reset, aí ele fica naquela condição anterior, né? Ele mantém o estado anterior. A partir daí, as entradas J e K vão funcionar normalmente, né? A partir daí é um flip-flop JK normal. Mas para isso, S e R não podem estar ativados. Então, no nosso exemplo, eles têm que estar em 1. Então, se eu tiver 0 no J e 0 no K, eu tenho o meu Q anterior. Se eu tiver 1 no K e 0 no J, o meu Q vai para 0. Claro que tudo isso mediante pulso de clock, né, pessoal? Se eu tiver 1 no J e 0 no K, a minha saída Q vai para 1. E se eu tiver 1 no J e 1 no K, o meu Q inverte, né? Aí eu tenho aquela condição, aquele funcionamento que a gente chama de toggle. Então, é um flip-flop JK normal, só que possui mais duas entradas. Uma que eu
seto a saída na hora que eu quiser e outra que eu reseto essa saída na hora que eu quiser. Vamos dar uma olhadinha nesse cara funcionando. Aí então, pronto para a gente simular. Veja que no próprio simulador ele chama a entrada de preset, de set, a entrada de clear, de reset, né? O resto normal. Ele é um flip-flop, então, cujo clock é ativo na borda de descida do pulso, e o set e o reset, ou preset e clear, são ativos em nível lógico 0. Vamos colocar ele para funcionar. Muito bem. Iniciou na condição normal, 0 no Q, 1 no Q barra. Então vamos começar a dar uma olhada nessas entradas de preset e clear. São ativos em nível lógico 0. Então se eu colocar 0 aqui no preset, eu tenho que ligar a saída aqui? Tenho. Pronto, está ligado, né? Posso voltar para 1, que ele mantém o estado lá na saída, né? Se eu quiser resetar isso aí, eu tenho que aplicar 0 na entrada de reset, ou na entrada de clear. Pronto, olha lá, desliguei a saída aqui. Então, o preset liga a saída aqui, o reset desliga a saída aqui. Tá? O que não pode acontecer é eu mandar setar e resetar ao mesmo tempo. Vamos ver? Mandei setar e vou mandar resetar com o preset ativo. Olha lá, as duas saídas foram para 1. Então não pode, a gente caiu naquela condição proibida. Veja que, para que eu tenha o funcionamento normal do JK, preset tem que estar desativado e clear tem que estar desativado. A partir daí, é um flip-flop normal. Se eu colocar 1 no J e 0 no K e der um pulso de clock, a saída aqui tem que ir para 1. Pronto, foi. Posso voltar o J para 0, que a condição lá na saída se mantém, né? Se eu quiser desligar, coloco 0 no J e 1 no K. Se eu der um pulso de clock, a minha saída vai desligar? Vai. Olha lá, desligou. Tá bom? 0 no J, 0 no K, ele mantém a condição anterior. Se eu colocar 1 no J e 1 no K, aí eu tenho o nosso funcionamento lá chamado toggle. Então, a cada clock que eu der, a minha saída vai mudar de estado? Vai inverter? Vai. Ela está em 0, vou dar um pulso de clock, foi para 1. Como está em 1, se eu der um outro pulso de clock, ele vai para 0. E assim sucessivamente. Se eu mandar essa coisa aqui setar, nesse instante, olha lá, já mandei a saída aqui para 1. Com ele setado, olha só, posso aplicar pulso de clock que não acontece nada, né? Porque ele está setado. E a gente disse que tanto a entrada de preset quanto a entrada de clear tem prioridade sobre as demais entradas. Só reforçando que preset tem prioridade sobre todas as outras, menos sobre clear. Assim como o clear tem também prioridade sobre todas as outras, menos sobre a entrada de preset. Preset e clear não têm prioridade entre si, somente sobre J, clock, K. Tá bom? É um flip-flop normal, funciona normal, como qualquer flip-flop JK, só que tem esses recursos. Eu posso setar a saída na hora que eu quiser ou resetar a saída na hora que eu quiser. Tudo bem? Então ele é bastante utilizado. Esses flip-flops com entrada de preset e clear são bastante utilizados nas montagens de circuito por aí, para que eu possa posicionar o meu circuito num valor inicial, numa condição inicial. Não tem novidade nenhuma, né, pessoal? Quanto ao funcionamento do JK. JK vai fazer sempre a mesma coisa. A única novidade aqui é que nós temos mais essas duas entradas que eu posso setar a saída na hora que eu quiser ou resetar a saída também na hora que eu quiser. E por fim, pessoal, temos o flip-flop mestre-escravo. Flip-flop JK mestre-escravo.
No inglês, ele é chamado de Master Slave. E é basicamente uma combinação de dois flip-flops JK conectados em uma configuração em série. O primeiro JK atua como mestre e o outro como escravo. A saída do flip-flop mestre é conectada às duas entradas do flip-flop escravo. É isso que a gente está mostrando aqui, né? Ó, saída Q do flip-flop mestre ligado na entrada J do escravo e a saída Q barra do mestre ligado na entrada K do escravo. Observe que nessa configuração que eu estou mostrando aqui, os dois flip-flops JK internos são disparados por borda de subida, né? Como a gente pode ver aqui na representação dos dois flip-flops internos. Além desses dois flip-flops, o circuito também inclui o inversor. Aqui está o nosso inversor, né? O inversor é conectado à entrada de clock de tal forma que um pulso de clock invertido é dado no flip-flop escravo. Em outras palavras, se o clock estiver em zero, então se aqui estiver em zero, se eu estiver aplicando zero, eu tenho zero nessa entrada de clock aqui, eu terei 1 no clock do segundo flip-flop. Nesse tipo de flip-flop é necessário um pulso completo, ou seja, uma transição de subida e outra de descida na entrada de clock para que haja mudança do estado de saída. Ele continua sendo um flip-flop JK e faz exatamente o que qualquer flip-flop JK faz. O que muda é o processo, é como é feito esse disparo. Esse processo de disparo que exige um pulso completo, né? Ou seja, uma subida e uma descida, uma transição de subida e uma transição de descida, evita possíveis inconsistências que existem no funcionamento dos flip-flops JK disparados por borda. Uma vez que iniciado o processo de disparo, mesmo que houver mudanças nas entradas J e K, ele considerará a condição do início do processo de disparo. É uma segurança a mais no funcionamento do flip-flop JK. Mas vamos tentar perceber tudo isso que eu falei aqui lá, simulando esse nosso flip-flop JK. Pessoal, o flip-flop JK é tudo isso que está dentro desse retângulo azul, tá bom? Então, um flip-flop JK mestre escravo é constituído por dois flip-flops JK comuns. Tudo isso que está dentro desse retângulo azul, né, forma um outro flip-flop, o flip-flop JK mestre escravo. Vemos aqui as entradas J, clock e K do flip-flop mestre escravo e as saídas Q e Q barra desse flip-flop mestre escravo. É claro que já existe esse flip-flop pronto. Existem circuitos integrados que são flip-flop JK mestre escravos, já prontinhos para a gente utilizar, tá bom? Não precisamos montá-lo. Mas vamos à simulação. Então tá aí, ó, o mesmo circuitinho implementado aqui no simulador. Temos aqui os dois flip-flops JK internos disparados por borda e na borda de subida. Temos aqui o inversor, que faz com que o pulso que entra no flip-flop mestre seja invertido do pulso que entra no flip-flop escravo. As entradas J, clock e K do flip-flop mestre escravo e as saídas aqui Q e Q barra do flip-flop mestre escravo. Vamos colocar essa coisa para rodar e vamos ver. Muito bem, ele já iniciou na condição normal, né? 0 no Q e 1 no Q barra. Bom, nesse instante nós temos 0 no J e 0 no K. Olha, veja que o 0 está vindo aqui no J e o K está vindo aqui no K do flip-flop mestre. Esse flip-flop mestre aqui, a sua saída aqui está em 0, que eu estou aplicando aqui na entrada J do escravo. E a saída Q barra aqui está em 1, que eu estou aplicando aqui na entrada K
do flip-flop escravo. Então vamos lá. Nessa condição, né, 0 no J, 0 no K, posso aplicar pulso de clock que não deve acontecer nada com a saída, né? Ele mantém a condição, tá? Mas observem só, quando eu aplicar um pulso aqui no clock, aqui no primeiro flip-flop, no mestre, vai para 1. Esse inversor aqui faz com que aqui vá para 0. Muito bem, olha lá. 1 aqui no primeiro flip-flop, no flip-flop mestre, no clock dele, né? E 0 no clock do segundo flip-flop, no flip-flop chamado de escravo. A hora que eu soltar, volta para 0 aqui no primeiro flip-flop e volta para 1 lá no segundo flip-flop. Mas não aconteceu nada, né? Porque se eu tinha nesse primeiro aqui 0 e 0, ele mantém a condição anterior. E aqui no segundo eu tinha 0 no J e 1 no K. E mesmo que acontecesse um pulso de clock aqui, que aconteceu, né? Eu tinha 0 no J e 1 no K. E como a saída aqui está em 0, ela permanece em 0. Mas vamos colocar 1 na entrada J. Olha só. Para que aconteça a mudança aqui na saída, eu tenho que ter um pulso completo aqui na entrada de clock. Ou seja, eu tenho que ter uma subida e uma descida. Veja que na subida vai mudar esse. Mas no instante que aconteceu o pulso de subida, aqui aconteceu uma descida, né? Então, não acontece nada, né? Vamos lá? Olha lá, vou aplicar 1 no clock do primeiro flip-flop. Mudou de estado? Mudou. Veja que a saída Q dele foi para 1 e a Q barra foi para 0. Agora nós temos 1 no J e 0 no K no segundo flip-flop. Ele está pronto para mudar de estado se acontecer uma transição de subida no seu clock? Sim. E na hora que eu soltar o clock aqui, que aqui na entrada está em 1, lá no segundo flip-flop vai para 1. Olha lá, vou soltar, pronto. Olha lá, mudou o estado. O pulso aqui foi de 0 para 1. E eu tinha 1 no J e 0 no K. Né? Se eu continuar dando pulso de clock, não acontece mais nada, né? Porque aqui eu tenho 1 no J e 0 no K e a saída aqui já está em 1. Aqui também. Já tenho 1 no J e 0 no K e a saída aqui já está em 1. Então eu posso continuar aplicando o pulso de clock e não acontece nada. Se eu voltar aqui para 0, 0 e 0, a gente sabe que mantém a condição anterior, né? Não acontece nada. Mas se eu colocar 0 no J e 1 no K, pronto. Agora, se esse cara aqui receber um pulso de clock, ele vai mudar de estado? Vai, porque eu tenho 0 no J e 1 no K, né? Esse aqui, agora, vai mudar de estado? Não, porque eu tenho 1 no J e 0 no K, e a sua saída já está em 1, né? Então, se eu aplicar um pulso de clock, olha só, na subida, quando for de 0 para 1 aqui no clock, vai mudar só o primeiro? Vai. Olha lá. Mudou o primeiro? Mudou. Só que agora, na hora que eu soltar aqui, a entrada de clock do segundo flip-flop vai para 1. E ela é ativa em 1, né? E a condição está perfeita, né? Para ela mudar de estado, olha lá, 0 no J e 1 no K, a saída aqui vai para 0. Pronto, foi. Tá bom? Voltar para 0 e 0, não muda nada, continua na condição que estava. E se eu colocar aquela condição que eu tenho 1 no J e 1 no K, para ele funcionar como toggle, normal, né? A cada pulso que eu der aqui no clock, ele muda a saída lá. Foi para 1, foi para 0. Foi para 1, foi para 0. Mas observe só, quando vai de 0 para 1, não muda a saída lá. Mudou aqui internamente, mas lá na saída do mestre escravo, nada, né? A hora que volta para 0 é que ele muda, certo? Olha lá, vai para 1, só mudou internamente. A hora que vai para 0 é que muda o segundo flip-flop e muda a saída do mestre escravo. Tudo bem? Então, precisa de um pulso completo. Não basta uma transição de subida ou só uma transição de descida, como nos outros
JK que a gente viu até agora. Esse aqui não, eu preciso uma subida e uma descida. Só mais uma vez, subiu, não aconteceu nada na saída. Desceu, mudou a saída. Subiu, não aconteceu nada. Desceu, pronto. Tudo bem, pessoal? Acho que falei tudo, ou quase tudo, né, sobre os flip-flops. E como já comentei, são os blocos lógicos indispensáveis para a implementação dos circuitos sequenciais. Nos próximos vídeos, veremos uma série de circuitos sequenciais implementados com esses tais de flip-flops. Até esses próximos vídeos, então.